Boa noite, queridos irmãos. Hoje, o tema da nossa pregação é sobre uma história de Nadab e Abiú. Quem era Nadab e Abiú? Deixa eu ver se eu acerto. Acertei. Pessoal, Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão. Arão, ele era irmão de Moisés, e ele foi designado a ser um levita, a adorar a Deus. E ele tinha 4 filhos, e esses 4 filhos foram também designados para serem sacerdotes. Só que Arão era o sumo sacerdote, né? Como se fosse na hierarquia o maior ali do sacerdócio, dos levitas. Eles tinham responsabilidades sagradas. Por que eles tinham responsabilidades sagradas? E vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 ao 3. Êxodo, capítulo 28, do versículo 1 ao 3, que fala o seguinte: Mandem chamar seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Separa-os dos demais israelitas, para que me sirvam e sejam meus sacerdotes. Faça para Arão roupas sagradas, trajes de grande beleza e esplendor. Instrua todos os artesãos habilidosos, para que eu enchi de espírito de sabedoria, a fim de confeccione para Arão roupas de consagração como sacerdote para o meu serviço, tá? Então, aqui nós temos uma imagem, né? Esse aqui que está com esse peitoral cheio de pedras aqui, era o sumo sacerdote, e o sacerdote normal, ele vestia esse traje branco. Por que eles se vestiam assim? Na história do povo de Israel, chegou um momento que Deus amava tanto o seu povo, que ele queria habitar no meio dele. Então, ele pediu para que os israelitas construíssem um tabernáculo. Tá? Quem quiser ler mais sobre o tabernáculo, está em Êxodo 25, versículo 8 e 29. Esse tabernáculo, ele ficava no centro de Israel. E nós vamos ver que ele representava, na verdade, a glória e a presença de Deus entre o povo de Israel. Muitas pessoas, eu acho que eu estou no meio de pessoas não adventistas aqui, e circula na internet que o Antigo Testamento, ele não vale mais. Mas, na verdade, todo ritual que acontecia no santuário representava a vinda de Jesus Cristo e a morte dele na cruz pela expiação dos nossos pecados. Dentro da tenda, o que tinha? Tinha 2 compartimentos. O primeiro compartimento ali ficava o candelabro com as 7 velas. Do outro lado, uma mesa que está bem pequenininha, não sei se vocês vão enxergar, que ficavam uns 12 pães. E bem na entrada, essa parte era conhecida como santo, e a parte ali onde ficava a Arca da Aliança era o Santíssimo, né? Talvez você nunca estudou isso na Bíblia. Tem um pessoal aqui que gosta de estudar a Bíblia, procure o pessoal do Ministério Pessoal, que pode estar explicando melhor para vocês. Ou, se você não conhece essa história, mas existiu já a busca da arca perdida lá do Indiana Jones, era aquela arca que ficava no Santíssimo. Tá? Então, essa era o serviço. Os sacerdotes, eles entravam, esqueci do incensário, que ficava na porta do Santíssimo ali, que exalava, né, um cheiro muito agradável de especiarias que eram produzidas especialmente para esse santuário. Algumas curiosidades, né, que nem vai dar tempo para a gente ver certinho sobre isso. Lá, então o sumo sacerdote, ele entrava no Santíssimo uma vez por ano, desculpa. Era na festa do Yom Kippur. Até hoje, os judeus comemoram essa festa. Essa festa ela é conhecida como Dia da Expiação. É no último dia do ano, onde o povo judeu, ele simplesmente jejua, e a entrada ali, o sumo sacerdote, ele entrava naquele lugar para fazer expiação
pelos pecados do povo. Só o sumo sacerdote entrava ali, enquanto os outros sacerdotes, assim, digamos, né, os filhos de Arão, entravam só no primeiro compartimento. Vamos abrir a nossa Bíblia em Levítico, capítulo 10. Dez, 1 ao 7, onde nós vamos entender o que aconteceu com Nadab e Abiú. Levítico 10, do 1 ao 7. Nadab e Abiú, filho de Arão, colocaram brasas em seus incensários e as salpicaram com incenso. Com isso, trouxeram fogo estranho diante do Senhor, diferente do que ele havia ordenado. Por isso, o fogo saiu da presença do Senhor, os devorou e eles morreram diante do Senhor. Nossa, mas que história estranha, que Deus injusto, né? Se assim podemos dizer. Por que aconteceu isso com eles? Eles desobedeceram a ordem de Deus. O santuário, ele representa tudo. Quando você vai estudar sobre o santuário, todos os passos do santuário, ele representa um Deus de amor, um Deus de justiça também. Nós estamos a todo momento, entendeu? Sendo, né, vigiados pelo nosso Deus, não que nosso Deus é um Deus ruim. Mas, na inauguração do templo, quando houve o primeiro sacrifício, Deus fez sair fogo do céu e consumir a oferta. Deixa eu ver se eu volto aqui. Bem aqui, ó, na entrada do templo, tinha um altar de sacrifício. Esse altar, quando inauguraram esse tabernáculo de Deus, desceu um fogo do céu e consumiu aquela oferta. Os sacerdotes, Nadab e Abiú, eles tinham só que pegar aquele fogo e levar para onde? Para o incensário. Era a única tarefa que eles tinham ali. Só o que aconteceu com eles, pessoal? Tinha uma ordenança que se encontra em Levítico 6,12, que falava que não poderia colocar fogo estranho. Eles sabiam disso. E mesmo assim, eles fizeram. Por que era tão importante seguir esses conselhos? Muitas vezes, nós viemos à igreja, nós escutamos o pastor, lemos a Bíblia, e muitas vezes achamos que os conselhos que existem na Bíblia não servem para nós. Não, foi naquele tempo, para que a gente vai fazer isso hoje? Não, nós estamos numa sociedade moderna. Será que nós temos que pensar assim? Será que é esse nosso pensamento? Né? Muitas vezes as pessoas do mundo lá fora vê o cristão como o que não pode fazer nada, principalmente o adventista. Você não faz nada no sábado. Você não pode sair sexta-feira à noite. Você não vai no mercado. Vê isso como um peso, uma carga sobre nós. E não é isso, queridos irmãos. Nós sabemos que tudo que Deus fala é para nos proteger. Serve para que nós possamos ter uma vida plena. Imagina se nós trabalhássemos de segunda a segunda. Como que seria a nossa vida? Imagina se não tivesse na Bíblia que você não pode matar. Se fosse autorizado. Imagina com cada acesso de raiva, uma briga no trânsito, você matava alguém. Se tivesse na Bíblia que era proibido, né, que é um pecado você cobiçar as coisas dos outros. Ou se não tivesse na Bíblia que você não pode honrar o teu pai e tua mãe. Como que seria o mundo, né? Como que seria a nossa vivência? Os 10 mandamentos, ele existe simplesmente para nos proteger. Eu sempre falo que é como um cercadinho. Quando Deus fala, não faça isso, é para o seu bem, não é para o seu mal. Nadab e Abiú, eles sabiam da ordenança de Deus. E mesmo assim, eles pecaram. Mesmo assim, eles fizeram diferente. E por que o castigo deles, eu não sei se fala aqui, se já passou, o castigo deles foi, o fogo consumiu eles
E aí Moisés falou, olha, tira o corpo deles do templo, e Arão, que era o pai dele, e os irmãos Eleazar e Tamar, não chorem. Nem chorar eles puderam chorar. A morte do quê? Do filho, né, e dos irmãos. Por quê? Porque eles sabiam dessa regra. O fogo estranho é, às vezes, nós acharmos que pelas nossas próprias ações nós somos salvos. E nós não somos salvos pelas nossas ações. A única coisa que nos salva é o quê? É a morte de Jesus na cruz. Muitas vezes, nós queremos uma religião, nós queremos vir na igreja, mas queremos fazer de acordo com o que nós achamos que devemos fazer. E não é isso. Deus é um Deus de amor, é um Deus que nos dá escolha. Né? Outro dia eu falei assim, nossa, alguém virou para mim e falou, nossa, mas Deus fez todos os animais, por que vocês não podem comer a carne de porco? Eu falei, é engraçado, tem vários animais que nós podemos, por que nós temos que comer a carne de porco? Sabe, queridos irmãos, quando nós lemos a história mais adiante, em Levítico 10:8, fala o seguinte, logo depois do acontecido, Deus mostrou o porquê que eles fizeram essa atitude. E falou o Senhor a Arão, dizendo, vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis. Quando entrardes na tenda da consagração, para que não morrais, estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano. Quando vocês estão na casa de Deus, vocês estão num lugar santo, queridos irmãos. Vocês estão num lugar santo. E nós, que escolhemos viver uma vida com Cristo, nós somos santos. Por causa da bebida alcoólica, eles levaram fogo estranho perante o Senhor. E aí tem um livro da Ellen White, que eu acabei não colocando aqui, que chama No Deserto da Tentação, fala que muitas pessoas falam assim, nossa, mas eles deviam ter bebido muito, né? Porque para levar um fogo estranho, eles não estavam certos, né? Da atitude que eles tomaram. E seria injusto isso. Mas a partir do momento que eles colocaram, né, no livro fala, o primeiro copo de vinho à boca, eles sabiam exatamente o que tinha acontecido. E, queridos irmãos, eu acredito que isso, deles terem bebido, não era um copo de vinho. Eles deveriam estar muito embriagados para poder levarem fogo estranho perante o Senhor. Eu não sei vocês, eu vim de família de pessoas alcoólatras. E a minha avó, por parte de mãe, era alcoólatra. O meu avô, por parte de mãe, era alcoólatra. O meu avô, por parte de pai, era alcoólatra. E, infelizmente, o alcoolismo, ele leva a várias consequências que não afeta só a pessoa, afeta também a família. Eu poderia falar que várias, eu cresci com a minha avó alcoólatra. Aos 3 anos de idade, a minha avó tacou um tijolo em mim. Se não fosse meu pai pegar e intervir, tinha acertado em cima da minha cabeça. Eu lembro de eu indo nos bares com a minha avó para ela comprar bebida. Eu lembro uma vez que minha avó pegou uma faca para matar o meu pai e eu entrei na frente. Eu lembro assim de inúmeras. A minha avó era uma excelente passadeira. Ela passava uma roupa assim maravilhosa. Só que quando ela ia passar, minha mãe tinha que ligar para as patroas e falar, ó, esconde álcool e perfume ou bebida alcoólica. Ela não pode ter aí na casa de vocês, porque senão ela bebe. Quantas vezes eu e meu pai fomos buscar ela na casa dos patrões porque ela estava embriagada. Imagina uma adolescente que não podia ter perfume dentro de casa. Imagina a minha mãe que tinha que esconder álcool. O meu pai, nem se fala, né? Meu pai, aos 5 anos de idade, a mãe dele teve que fugir com os filhos por causa do pai alcoólatra. Aos 6 anos, 5 anos e 6 anos, ele estava trabalhando numa fazenda de batata, depois uma fazenda de feijão. E a vida dele foi um caos por causa do alcoolismo do pai. Até estava conversando no sábado com ele, falei, pai, que incrível, né? Que tudo que o senhor passou não fez o senhor uma pessoa pior, né? Não fez o senhor afundar também no alcoolismo. E ele falou, não fez. E graças a Deus, ele é uma pessoa que ele venceu
por tudo que ele passou, ele venceu na vida. Queridos irmãos, a bebida alcoólica, ela não é ponto de salvação. E muitas vezes eu estou falando para pessoas que bebem um copo aqui, pessoas que não bebem. Eu tenho pavor, porque eu vi isso de perto. O meu tio, por parte de mãe, era alcoólatra. Toda festa de final de ano tinha briga. Toda festa de final de ano, ele brigava com a minha mãe. Eu, aos 7 anos de idade, a gente estava numa festa de Natal, de repente, do nada, ele virou e tacou um copo de cerveja no pé da minha mãe. E eu lembro isso, eu era muito nova, e lembro disso com muita vivacidade. Eu até brinquei aqui com uns amigos, falei, olha, hoje eu vou falar mal até da cerveja sem álcool. Porque, para mim, nem a cerveja sem álcool poderia existir no mundo. Pessoal, se eles não tivessem ingerido a bebida alcoólica, eles não teriam levado simplesmente corpo, um fogo estranho perante Deus. Sabe? Quantas vezes nós sabemos do que é para fazer certo e nós não fazemos, mesmo conhecendo toda a vontade de Deus? Quantas vezes nós sabemos o que devemos fazer, mesmo tendo essa natureza humana, Deus a cada dia Ele nos salva. Muitas vezes a igreja lá do mundo, as igrejas lá fora, elas falam, olha, Jesus já morreu na cruz, nós estamos perdoados, podemos fazer o que quiser, nossa graça nós já temos. E não é isso, pessoal. Cada ato errado nosso, todos os dias nós pregamos Jesus Cristo na cruz. Cada ato errado. E muitas vezes, quando nós conhecemos a verdade e não fazemos a vontade de Deus, nós estamos levando o quê? Fogo estranho para a tenda sagrada de Deus. Eu não coloquei aqui, mas existe um versículo que fala o seguinte, que nós hoje somos sacerdotes real de Jesus Cristo. Assim como Nadab e Abiú, eles foram eleitos ali sacerdote, hoje nós somos a nação santa. O nosso corpo também é o templo do Espírito Santo. Por que nós não fazemos a vontade de Deus? Por que nós não pensamos em cuidar do nosso corpo de acordo como filhos, templo do Espírito Santo, queridos irmãos? Né? Às vezes, hoje, a mensagem ela vai ser muito dura, mas é uma mensagem que eu pensei, porque muitas vezes nós não agimos como verdadeiros cristãos. E quem está vindo pela primeira vez aqui na igreja, eu vou falar para vocês, aqui é o melhor lugar do mundo. Aqui é o lugar onde Deus ele fala assim, querido, não faça isso, meu amor, você vai se machucar. Não faça isso, querido. Mas Deus é um Deus também de justiça, que julga, é um Deus que traz justiça, e que no final dos tempos ele vai vir julgar o ato de todas as pessoas. Nadab e Abiú tem um versículo da Bíblia, deixa eu pegar aqui, que fala que antes do evento deles serem consumidos, em Êxodo, capítulo 24, vamos abrir a nossa Bíblia, versículo 1. Êxodo, capítulo 24, versículo 1, fala o seguinte. Então o Senhor disse a Moisés, suba o monte para encontrar-se comigo, e traga Arão, Nadab e Abiú. E 70 líderes de Israel, todos devem adorar de longe. Somente Moisés está autorizado a se aproximar do Senhor. Os outros não devem chegar perto, e ninguém mais do povo tem permissão de subir ao monte com ele. Queridos irmãos, Nadab e Abiú, ele viu a presença de Deus. Ele subiu ao monte junto com 70 líderes, junto com seu pai, junto com Moisés, e mesmo assim não foi suficiente para ele tomar atitudes erradas na vida deles, irmãos. Até eles sabiam da glória de Deus, eles tinham visto a glória de Deus, e mesmo assim escolheram o quê? Tomar o fogo estranho. Mas com Deus não se brinca. Nós não devemos brincar com a santidade de Deus, nós não devemos brincar, nós que conhecemos a verdade. Vocês que estão vindo pela primeira vez, louvado seja o nome de Deus que vocês estão aqui na igreja.
E que vocês saibam que o Deus que vocês servem é o Deus que ouve vocês, é o Deus que todo momento, no momento que você cair, Ele vai estar com você, no momento que você levantar. Mas a partir do momento que você conhece a vontade do Pai, assim nós devemos seguir, como nação eleita, como nação santa, que está diante de Deus, um Deus de amor, que também, simplesmente, Ele coloca coisas para nos proteger, para nos salvar. Nadab e Abiú poderiam ter se tornado, depois da morte de Arão, um dos dois, né, o primogênito, não sei qual que era o mais velho ali, o sumo sacerdote, o maior ali na hierarquia dos sacerdotes. Mas, infelizmente, eles tiveram um trágico fim, porque eles escolheram o fogo estranho, e eles não escolheram o fogo de Deus. Esse fogo, ele representava ali, naquele momento, a questão de queimar o incenso, significava o elo, a comunicação com Deus. O fogo também na Bíblia, ele representa o Espírito Santo. Queridos irmãos, eles tinham tudo para ter uma história brilhante, mas eles tomaram atitudes erradas e escolheram o pior. Eles foram insubordinados, né, quando eles resolveram simplesmente não fazer as ordenanças de Deus, tá? E eles receberam o julgamento divino. Quando eles escolheram não o fogo de Deus, mas eles escolheram um fogo estranho para estar na presença de Deus ali, que era o tabernáculo, eles foram consumidos na sua glória. Queridos irmãos, todos nós temos escolhas. Nós podemos escolher coisas boas, escolhas ruins. Isso se chama livre-arbítrio, mas nós teremos consequências. Todas as escolhas que nós fazemos, nós temos consequências. Sejam escolhas boas, sejam escolhas ruins. Assim você traça a história da sua vida. Nadab e Abiú, eles não eram qualquer pessoa. Eles estavam ali, no topo ali, né, da hierarquia ali da sociedade, né? Porque eles eram levitas, eles eram dedicados a Deus. E eles fizeram escolhas ruins na vida deles. Que isso sirva de lição para nós todos os dias da nossa vida. Muitas vezes nós estamos aqui, mas nós estamos perdidos dentro da igreja. Ou muitas vezes nós queremos uma igreja em que Deus se adapte à nossa vida, e não é isso que Deus quer. Deus quer ter um relacionamento verdadeiro conosco. Deus quer ser o nosso melhor amigo. Deus quer falar como um pai, sabe? Um pai fala assim, filho, não vai por aí. Vai por esse caminho, você vai se machucar. Não é assim? Lá em casa eu tenho 3. Então eu falo, não faça isso, não faça aquilo. E muitas vezes faz, machuca e chora. Fala, viu? Devia ter escutado a voz da mãe. A mesma coisa é Deus em nossa vida. Que a lição de Nadab e Abiú possa ser refletida entre os nossos corações. Sabe? Que a cada dia nós possamos ter o temor de Deus em nossa vida. Sentir que Ele é realmente santo. Ao mesmo tempo que Ele é tão grandioso, tão santo, Ele quer ter um verdadeiro relacionamento conosco. Mas a partir do momento que nós escolhemos ser de Deus, escolhemos ter um relacionamento com Deus, nós temos que ter escolhas boas na nossa vida. Que vocês possam ser muito diferentes de Abiú, né? Nadab e Abiú. Mas que nós possamos a cada dia termos escolhas que edificam a Deus. E não escolher o fogo estranho, e sim escolher o fogo que é do Senhor. Escolher estar na presença de Deus todos os dias da nossa vida. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé para fazer a oração. Querido e amado Pai, que habita nas alturas do céu, nós hoje aprendemos sobre a sua santidade, Pai. E eu quero implorar, Pai, que a cada dia nós possamos entender o quanto santo Tu és. Entender, Pai, que o que o Senhor nos diz é para a alegria do nosso viver, Pai. Para nos proteger, para nós possamos ter boas colheitas em nossas vidas. Que a nossa vida não se termine de uma forma trágica como Nadab e Abiú, mas sim que nós possamos ter uma convivência contigo e levar a Tua palavra para aqueles que não sabem. Levar a Tua palavra para aqueles que realmente
precisam de Ti, Pai. Que nós possamos fazer escolhas boas, que nós possamos buscar o Senhor constantemente em nossa vida. Que o Senhor abençoe essa nova semana desconhecida. Que o Senhor nos abençoe a cada escolha, a cada pensamento nosso. E esteja conosco todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. O que eu não falei para vocês, irmãos, e eu até esqueci de falar, é que a minha avó, um ano depois que minha mãe faleceu, ela ficou doente. E eu fui no hospital. E eu preguei para ela. Ela deitada numa cama. E eu espero, e eu aguardo o dia do Senhor, para que ela tenha se convertido naquele momento. Ela fez muitas coisas ruins, não só para mim, não só para os meus pais, mas para a família inteira. Mas eu tenho certeza que existe um Deus que perdoa, mesmo no último segundo de vida, e um Deus que quer nos salvar. E eu acredito que eu vou encontrar ela debaixo da árvore da vida, junto com a minha mãe. Então, queridos irmãos, você pode ter a vida que você teve, uma vida de pecado, uma vida, Deus quer te salvar. E você pode pedir perdão a Deus pelos seus pecados e viver uma nova vida com Cristo. A todos os dias Deus quer abraçar você. Deus quer te salvar. Deus quer que nós possamos participar do banquete dele quando ele vier nas nuvens do céu e nos levar para Canaã celestial. Amém, irmãos?